Como ficam as instituições brasileiras após o caso Lula? Nos dizeres do ex-senador gaúcho Pedro Simon, após o último julgamento do STF por 6-5, abre aspas. Todos que tinham dúvidas agora têm certezas que qualquer um pode ir para a cadeia. Fecha aspas. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Dom Político, uma realização da Escola Superior Dom Helder Câmara, que busca a interface do pensamento acadêmico para a comunidade política em geral. O nosso convidado de hoje é o Dr. Wagner Dias Ferreira, membro da OAB Minas Gerais, da Comissão de Direitos Humanos, e desde já agradeço a presença. Dr. Wagner, a Lava Jato, a Operação Lava Jato, que começou aí nos idos de 2013 e 2014, ela pode se tornar o padrão para a investigação e julgamento de crimes de corrupção no Brasil? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. A Dom Helder Câmara é o fruto de um esforço, né, que eu vi nascendo, né, nos primeiros pensamentos do Padre Paulo Stumpf para poder gerar essa enormidade que é hoje essa faculdade. Eu estava lá presente e participei de algumas conversas, então é com muita alegria que eu venho aqui hoje para participar desse breve momento falando sobre a conjuntura atual. Eu fico temeroso de pensar que a Lava Jato se torne um padrão, porque quando o protagonismo numa investigação criminal recai sobre o juiz e não sobre o delegado de polícia ou o Ministério Público, é algo temerário, porque isso significa claramente que o julgamento que virá ao final não terá aquela imparcialidade que se espera do julgador. Entendo que não posso emitir juízo a respeito do processo, porque não tenho conhecimento, mas entendo que padeceu de muita parcialidade esses julgamentos que o juiz Moro vem proferindo aí, porque ele já mostrou desde os momentos preparatórios, ou seja, investigativos, no comportamento dele, que os resultados já estavam pré-anunciados. Daí a falta de imparcialidade. Sim, mas será que seria só o juiz Moro? Porque a decisão dele foi julgada, teve também a possibilidade de revisão no TRF4, em Porto Alegre, e pelo próprio STJ e o Supremo em Brasília. E muita coisa foi mantida, inclusive. Isso aí gera uma nova pergunta. O divisor de águas na Operação Lava Jato foi a questão da prisão em segunda instância. Então a gente pode separar a Lava Jato antes e depois, porque é a partir daí que nós vamos ver prisão de mega empresários, prisão de ex-ministros, de deputados. A gente pega o caso, por exemplo, do Eduardo Cunha. Antes de a gente pegar o histórico, finalzinho de 2016, quando por 7-4 o Supremo falou, não, a prisão após confirmação em segundo grau deve ser a regra, porque eles flexibilizaram o título executivo, ou seja, eles passaram a admitir a execução provisória da pena. Depois, no HC do Eduardo Cunha, nós tivemos ali 6-4 mantendo a prisão em segunda instância. E agora o caso Lula. Então, na verdade, já pode até pedir música no Fantástico, né? Nós temos aí 3 vezes a manutenção, inclusive ministros que foram contra se dobraram ao entendimento para se manter a jurisprudência. Daí vem a pergunta. Com o fim da ditadura militar, nós tivemos a Constituição de 1988, quando tínhamos ojeriza à prisão. Daí surgiu esse princípio de que prisão é só após o segundo grau, o trânsito em julgado. E aí nós tínhamos uma infinidade de recursos que gerou impunidade. Esse é um extremo. Por outro lado, 30 anos depois da Constituição, nós vimos uma grita por prisão, principalmente daqueles que não eram clientes do direito penal, como aqueles dos crimes do colarinho branco. O que o senhor achou? O que mudou na sociedade brasileira desde outrora? Nós tivemos aqui em Belo Horizonte recentemente a visita do prefeito Rudolph Giuliani, do ex-prefeito Rudolph Giuliani de Nova York, que implantou lá o sistema de tolerância zero. Law and Order. Isso. E ele deixou claro na exposição que ele fez aqui no Minas Centro de que os principais alvos do tolerância zero, ou a população mais atingida pela política de tolerância zero, foram os negros. E aqui no Brasil, com o advento da Constituição e da abertura da cidadania para segmentos que até a ditadura militar
não exerciam a cidadania com plenitude, é mais do que natural que comece a gritar no âmbito da sociedade, principalmente nas classes média e mais alta, que estão começando a receber agora como iguais esses segmentos que antes eram selecionados, eram rejeitados, que haja essa grita por um Estado mais policialesco, por um espírito de tolerância zero. Nesse sentido, essas decisões que incorporam a possibilidade da prisão antes do trânsito em julgado, em julgamentos especiais em Brasília, ou seja, a partir do julgamento de segunda instância nos estados, ele, de certo modo, assim como disse o ministro Barroso, ele iguala os segmentos sociais. Ele traz um elemento de igualdade no tratamento do direito penal para todos os segmentos. Mas ele não elimina no direito penal ainda esse foco e esse alvo voltado para segmentos muito específicos, principalmente os negros e a periferia. Mas até porque o direito penal ele é fragmentário. Um dos princípios da subsidiariedade do direito penal tem a ver com a ideia da fragmentariedade. Significa que o direito penal ele é a última trincheira. Ele vai escolher quais os bens imprescindíveis da sociedade que ele vai proteger. Então, por isso que muita coisa está fora do direito penal. Por exemplo, adultério. Até então, adultério era crime. Hoje não é mais. Ele pode ter uma sanção moral e tudo mais, mas não é crime. Então, ele seleciona os bens, como a vida, o patrimônio público. Então, a corrupção, ela tem esse viés de, ao mesmo tempo, produzir essa grita geral. Se você olhar, o Pedro Simone ele faz uma retórica muito interessante quando ele coloca o seguinte: olha, quando eu era pequenininho lá em Porto Alegre, né, ele chamava que o João Goulart era ladrão. É ladrão, ladrão. Aí vem a ditadura militar, tira o Jango, não apura que o Jango roubou. Não tem nenhum. O João Goulart não tinha nenhuma sentença de que ele roubou. Aí vem a ditadura, fica 21 anos. Matou, fez o que fez, mas entra o governo Sarney, ninguém apura. Tá certo? Você pode ver, você é da Comissão de Direitos Humanos, você vê que ainda é um suor para tentar responsabilizar a questão da justiça transicional. A justiça transicional. Aí vem Sarney é ladrão, tal, vem o governo cola. Então, cada governo, na verdade, você tem uma grita geral da corrupção, mas o sentimento de impunidade ele continua muito forte. A questão é exatamente essa, que aí te devolvo a pergunta novamente. Como que você vê, nesses últimos 30 anos, diminuiu ou reduziu o sentimento de impunidade? Que a gente sabe que as pessoas praticam crime não porque a pena é grande, mas é pela possibilidade, a probabilidade de punição. Um pouco da própria ideia do law and order. Né? O que você viu nesses últimos anos sobre isso? É bom avaliar uma conjuntura específica do Brasil, porque na década de 90, quando lá em Nova York estava sendo implantado esse tolerância zero, aqui o Movimento Nacional de Direitos Humanos estava se aproximando do Estado para desenvolver exatamente o programa de proteção à testemunha, a fim de que você, tendo testemunhas protegidas, você combatesse a impunidade. Naquele momento, a impunidade era essa. Né? Os grandes, os ricos, não sendo atingidos pela justiça. A chamada cifra negra, né? Exatamente. A cifra negra da criminalidade, aquela que não é contabilizada, né? E ela é tida até como tolerada, inclusive. Né? Pela população. Você acha que isso mudou? Isso realmente mudou. Porque agora, atitudes, né, de investigação, de busca, e fugindo um pouco do Paraná, né, que tem lá, pode sofrer suas críticas, né? Nós temos aqui em Minas Gerais que o ex-senador Eduardo Azeredo também foi condenado, né? Agora, recentemente... E é o mensalão ainda, hein? É o mensalão mineiro, lá de 2000... O vereador Wellington Magalhães está foragido da justiça, com prisão decretada. É o fenômeno das milícias no poder. Né? Começam agora a alcançar esses segmentos que lá na década de 90 era uma grande preocupação do Movimento Nacional de Direitos Humanos, que houvesse um programa de proteção à testemunha para que a justiça pudesse alcançar esses segmentos. E isso vai levando para dentro da justiça uma dialética diferente. Você veja que hoje o Supremo Tribunal Federal
ele está dividido em 2 segmentos claros. Todas as votações lá são 6-5. É São uma corte muito dividida por equiparadas. excelência. É, Ele uma está corte dividida. completamente dividido. Uhum. E isso por quê? Porque voltou para dentro do Supremo Tribunal Federal uma preocupação que antes não existia. E um protagonismo também. Que é esses segmentos que antes não chegavam até lá. Sim. E se chegavam, poderiam ficar no adormecimento que ninguém questionava. Né? Isso agora foi devolvido para essa corte ter que debater e se defrontar com essas situações. E isso tem gerado conflitos internos lá. E ao mesmo tempo que vai abrindo na justiça o caminho para alcançar esses segmentos, a justiça precisa rediscutir, né, o seu comportamento de ter como permanentes alvos os negros e as periferias. Porque lá no Supremo você está tendo isso em relação aos grandes. É só você ver o fenômeno das algemas, né? As algemas não são usadas nos grandes, mas na periferia chegam chutando porta tantas horas, não tem nem autorização do morador, chegam quebrando. Nós pedimos em plenário de júri, em audiências, para o juiz retirar as algemas do preso, a fim de que ele fique minimamente mais à vontade para o interrogatório. E quem decide não é nem o juiz, é o policial militar. O policial militar diz, eu não recomendo, o juiz, então, nega a retirada das algemas porque o policial militar não recomenda. Doutor Wagner, eu queria só fazer um parênteses, porque a Dom Helder é uma escola comprometida com isso. Para dizer o seguinte, hoje tem toda uma grita, quando você fala em direitos humanos, eles dizem que é para defender bandido. Eu lembro que no início de advocacia, tinha um cacetete lá e escreveram com corretivo, direitos humanos. Então imagina o preso chegando lá, traz os direitos humanos para ele, aí traz um pedaço de pau. Por que eu estou querendo dizer isso? O padrão civilizatório dito dos direitos humanos significa que o seguinte, presta atenção que é muito importante. O Estado não pode tratar o algoz da forma como ele tratou sua vítima. Senão o Estado não teria legitimidade. Então, é muito importante a gente trabalhar isso. Eu gostaria, né, de fazer esse contraponto. Fecha parênteses agora, para a gente finalizar aqui. Como você vê nessa gritaria geral pelo fim da impunidade, o fim da corrupção, qual o reflexo disso nas eleições do dia 7 de outubro, agora de 2018? Um comentário rápido. Nós temos no governo uma presidente que foi retirada do poder porque ajustou a contabilidade do governo. Aí ela foi retirada por causa desses ajustes. E assumiu no lugar dela um cidadão que quando ele, no dia seguinte de que ele deixar o cargo, inicia-se um processo contra ele, um processo criminal. Então, uma condução do país absolutamente perdida, absolutamente ilegítima. Né? Um Congresso Nacional, o nosso Congresso Nacional já há mais de 15, 20 anos, ele dispensa comentar. Em 2013 nós produzimos um Congresso muito pior do que o que já estava lá. Ele já dispensa comentar já há muitos anos. E agora o Judiciário, que não é o ponto de pacificação de conflitos. Os conflitos estão dentro do Judiciário. Você veja as polêmicas, né, do ministro Barroso com o ministro Gilmar Mendes, as votações absolutamente sempre divididas, né? Antes polêmicas do Joaquim Barbosa com Gilmar Mendes e com o Lewandowski, Marco Aurélio. Então, assim, ao invés de ser o ente condutor da pacificação dos conflitos, agora o nosso Estado juiz, Estado legislador e o Estado executivo, ele é o patrocinador dos conflitos. Então, eu já li algumas análises dizendo que essa eleição de agora, ela vai ser muito semelhante àquela de 89, né? Porque estamos saindo de uma terra arrasada, né? Não há nada previamente configurado, tudo vai se construir no processo de debate e de construção. Então você acha que, na verdade, as eleições de 2018 vai ser o deslanchar da Operação Lava Jato, ou mesmo desse sistema que você acabou de dizer aí, que na sua opinião, né, o impeachment da ex-presidente Dilma foi ilegítimo. Enfim, você acha que vai ser o desaguar disso, inclusive na urna? A manifestação da soberania popular seria um desses mecanismos de criar um novo patamar de um padrão civilizatório? Com certeza. Entendo que o voto depositado na urna vai declarar para todos, nós, o povo brasileiro, queremos abdicar dessas confusões todas que nos trouxeram até esse momento e seguir nesta direção. Eu acho que isso vai ser declarado nas urnas agora e por isso que o terreno eleitoral para esse ano, 2018, é um terreno eleitoral absolutamente indefinido. Tudo pode acontecer.
Eu desde já agradeço a presença do Dr. Wagner, né? Agradeço também aos telespectadores e, desde já, quero convidá-los também a fazer suas críticas, as suas sugestões, inclusive se inscrever no nosso canal para receber automaticamente as nossas publicações. Aguardo vocês até um próximo Dom Político.